Quero relatar o que aconteceu com meu irmão chamado Augusto em uma pequena cidade no interior do Piauí. A nossa cidade sempre foi muito pacata e, como muitas cidades do Nordeste brasileiro, é carente em saneamento básico, saúde, além de possuir outros problemas. Na nossa cidade havia uma família muito influente na política. Era uma família rica e um desses membros ganhou as eleições para prefeito naquele ano. Porém, a maioria das pessoas não simpatizavam com ele, pois ele tinha a fama de ser um homem perverso. Eu me lembro que rolavam boatos de que ele deixava os próprios filhos com fome por coisas fúteis como não arrumar o quarto e também bater na esposa. A sua esposa também não era flor que se cheire. Há quem diga que ela comprava roupas caras, joias e carro com dinheiro que seria destinado para comprar medicamentos, saúde e outras coisas. Além disso, havia boatos de que ela tinha amantes, mas infelizmente ninguém nunca aprovou nada ou buscou investigar para punir essa família pela corrupção que praticava. Enfim, a cidade não melhorou desde que ele assumiu o mandato como prefeito. Houve uma época em que na cidade todos estavam comentando que a mula sem cabeça estava assombrando moradores na região. Muitas pessoas estavam assustadas e afirmavam que tiveram experiências com essa criatura. Inclusive eu conheci um homem que afirma que correu da tal mula sem cabeça e que só escapou porque pulou o muro de uma casa, e como o muro era um pouco alto, a mula sem cabeça desistiu de persegui-lo. Muitas pessoas tinham medo de sair à noite por causa disso. Obviamente minha mãe nos proibiu também de sair depois que escurecesse. Teve um certo dia que eu e o Augusto fomos jogar bola em um campinho que ficava no nosso bairro. Jogamos a tarde toda e quando deu por volta das 5:30 da tarde, eu chamei meu irmão e disse que tínhamos que voltar para casa, pois assim nos ordenou que fizéssemos a nossa mãe. Porém, um outro menino nos convidou para ir em um sítio pegar manga. Ele disse que havia um pé carregado de mangas rosas. Eu disse que não, mas o meu irmão teimoso queria porque queria pegar essas mangas. Eu falei para ele que nossa mãe nos proibiu de ficar na rua depois das 18 horas. Nós tivemos uma pequena discussão. O Augusto disse que seria rápido. Eu disse a ele que eu iria para casa sozinho e quando ele chegasse, ele iria se ver com os meus pais. Eu fui para casa e o Augusto foi com o outro garoto pegar manga. Quando eu cheguei em casa sozinho, minha mãe, em um tom de raiva, perguntou onde estava o meu irmão. Eu disse a ela que ele foi pegar manga em um sítio. Ela ficou brava. Meu pai ficou uma fera também. Meu pai perguntou em que sítio eles foram. Eu disse para ele qual sítio que era. Meu pai, bufando de raiva, saiu com um cinto na mão e foi buscá-lo. Depois de quase meia hora, meu pai voltou para casa, porém sem meu irmão. Já eram quase 7:30 da noite, e quando deu mais ou menos 8 horas da noite, meu irmão apareceu em casa. Ele estava assustado, ofegante e todo arranhado. Meus pais perguntaram por que ele chegou em casa naquele horário. Ele contou que viu a mula sem cabeça e teve que se esconder dela, mas ele não pôde se esconder da surra que levou dos meus pais naquela noite de galho de goiabeira. Depois da surra, ele foi para o nosso quarto e antes de dormir, eu perguntei o que tinha acontecido e aí ele me contou uma história bizarra e que vai de você que escuta esse relato acreditar ou não. Ele me disse que foi com o outro menino pegar manga no sítio. Eles subiram no pé de manga e ficaram lá em cima. Depois de um certo tempo, eles viram de longe uma mulher andando sozinha na trilha. Já estava escurecendo. Aquela mulher vinha na direção deles, porém, ela não tinha visto eles e eles não puderam também identificá-la devido à distância que estava. Quando a mulher chegou mais perto, eles não puderam acreditar. Era a mulher do prefeito.
A primeira coisa que eles se perguntavam era o que ela estava fazendo sozinha ali no meio do nada. Logo, eles cogitaram que os boatos que ela tinha um amante era verdade. Eles baixaram da árvore e seguiram a primeira-dama sem que ela percebesse, para ver até onde ela iria, se de fato ela iria se encontrar com seu amante. Com certeza, se naquela época tivesse celular, eles tirariam uma foto e o prefeito da cidade, além de ter fama de ser mau caráter e corrupto, teria a fama de ser corno também. Enfim, eles seguiram a mulher. Ela entrou em um matagal e estava ali sozinha. O meu irmão e o outro garoto se esconderam no mato para não serem vistos. A mulher começou a tirar a roupa. Eles achavam aquela situação engraçada e até brincavam que ela estava ali no mato para obrar. Mas todo aquele clima cômico iria mudar rapidamente para algo macabro. E com certeza foi a pior coisa que eles viram em sua vida. A mulher se ajoelhou e começou a se contorcer como se estivesse sentindo muita dor. Ela rolava no chão. Cada vez que ela rolava no chão, eles percebiam que o corpo daquela mulher estava mudando. E cada vez mais o medo ia tomando conta dos garotos. Eles estavam paralisados e chocados com o que viram. Cada vez mais, ela não se parecia com uma mulher, e sim com um cavalo grande, porém sem a cabeça. E com o passar do tempo, uma labareda de fogo saía de seu pescoço. Meu irmão disse sussurrando: "Nossa, isso é a mula sem cabeça. Corre!" Meu irmão subiu em uma árvore, junto com o seu amigo. Aquela mula sem cabeça, depois de alguns segundos, saiu do mato e passou por eles correndo a toda velocidade e cruzou a BR. Meu irmão ainda pôde ver de cima da árvore aquela bola de fogo desaparecendo no mato. Já estava escuro. Meu irmão baixou da árvore e correu para casa o mais rápido que pôde assim que percebeu que aquela criatura estava longe. Eu não duvido da história do meu irmão, pois ele não era fã de coisas sobrenaturais e nunca foi de contar coisas desse tipo para as pessoas. No dia seguinte, ele contou de novo para os meus pais, porém com mais detalhes, o que ele presenciou. Os meus pais o aconselharam a não contar isso para ninguém, pois o que eles menos queriam era ter problemas com a família do prefeito. Mas por se tratar de uma cidade pequena, todo mundo já estava falando que a primeira-dama era a mula sem cabeça. Talvez o outro garoto, que estava com meu irmão, contou isso para as outras pessoas. Coincidentemente, depois desse fato, a primeira-dama nunca mais foi vista e o prefeito raramente era visto em público. Após o fim do seu mandato, que seria os 4 anos, essa família se mudou da cidade e nunca mais se soube nada deles. Já tem muitos anos que meu irmão teve essa experiência e ele conta sempre a mesma história, sem pôr e nem tirar, e afirma para qualquer pessoa que mulas sem cabeça existem. Olá a todos, eu me chamo Jorge. Eu sou uruguaio, mas moro em Curitiba há quase 30 anos. Eu me mudei para o Brasil quando eu era criança, então eu aprendi muito sobre as lendas brasileiras que as pessoas falavam aqui no Brasil, como também nas escolas. Eu tive uma experiência com um personagem do folclore brasileiro, porém quando eu estava de viagem na Argentina. Foi a famosa mula sem cabeça. Para começar, eu sempre achei que tudo não passasse de lendas, mas uma certa noite eu tive uma experiência assustadora, e foi recente, no ano de 2016. Eu trabalho em uma montadora de carros, aqui em Curitiba, há quase 9 anos, e eu recebi férias no meu trabalho naquele ano. Bem, antes disso, eu e minha família estávamos planejando visitar a Argentina. O lugar específico em que isso aconteceu, eu prefiro não mencionar, por respeito aos moradores daquele lugar que nos receberam muito bem, mas era em um pequeno povoado na província de Tucumã. Viajei de carro junto com a minha esposa, meu filho que na época tinha 10 anos, e um amigo meu que é brasileiro, o Júnior, que estava nos acompanhando nessa viagem também.
Me lembro que aquela viagem deve ter durado umas 18 horas. Eu e o Júnior íamos revezando no volante. Enfim, chegamos no local por volta do meio-dia. Ficamos hospedados em uma pequena pousada que havia naquele povoado, mas a tranquilidade daquele lugar não tinha preço. Aquele povoado tinha um rio que ficava a poucos metros de onde estávamos hospedados. Eu e o Júnior queríamos muito fazer um churrasco naquele dia, pois todo mundo comenta que o churrasco argentino é muito bom. Eu e o meu amigo fomos até um mercado que, por sinal, era o único que tinha naquele povoado, enquanto minha esposa arrumava a cozinha para o almoço. Quando eu e o Júnior chegamos no mercado, começamos a escolher a carne que iríamos usar para fazer o churrasco, bebidas e outras coisas para comer. Enquanto fazíamos compras, entrou uma mulher que aparentava ter uns 70 anos de idade. Ela estava com roupas velhas, tinha uma aparência suja também. Eu comecei a observar que as pessoas olhavam torto para ela. Teve um momento que o atendente do balcão a atendeu muito mal e meio que jogou a mercadoria para ela. Aquilo me chamou a atenção e me deixou muito revoltado também. Apesar de todos nos tratarem muito bem desde que chegamos na Argentina, eu não entendi por que todos naquele mercado tratavam aquela pobre mulher muito mal. Eu e o Júnior voltamos para a pousada e comentamos sobre aquele fato que foi bem estranho. Fizemos o nosso churrasco, ficamos todos reunidos perto da piscina e depois fomos no rio. E assim foi a nossa rotina nos dias seguintes que iríamos passar naquele lugar. Iríamos ficar uns 8 dias naquele povoado. De vez em quando, o dono da pousada ia lá para ver se estava tudo bem, se precisávamos de alguma coisa ou para limpar e organizar as outras dependências do local. Ele era um homem muito atencioso e gentil, e em uma dessas visitas, eu perguntei a ele se havia algum lugar que nós podíamos pescar. E o dono disse que havia uma parte do rio em que as pessoas pescavam e ficava a meio quilômetro da pousada. Eu e o Júnior ficamos empolgados porque adorávamos pescar e a minha esposa também. Eu comentei com o Júnior e propus a ele de irmos à noite, e ele falou que sim. Eu perguntei à minha esposa se ela queria ir também, mas ela falou que queria ficar com o meu filho na pousada. O dono da pousada, escutando a nossa conversa, me olhou sério e perguntou: "Você vai pescar lá à noite?" "Sim", eu respondi. O dono do local falou em um tom bem sério e preocupado comigo, que não era uma boa ideia eu pescar naquele lugar depois das 6 horas da noite, pois muitos contavam que naquela região havia uma criatura muito feia que perambulava por ali, assombrando pessoas desavisadas que pescavam naquela região. Eu falei que não acreditava nessas coisas. O Júnior, quando escutou o que o dono da pousada disse, deu uma risada e falou: "Agora que eu vou mesmo, eu quero ver essa criatura me assustar." O dono da pousada ficou meio desconcertado, deu de ombros e foi embora, mas eu vi que ele estava bem tenso. Passei a tarde vendo TV com a minha esposa e o meu filho no quarto. Eu queria estar bem descansado para a pescaria de mais tarde. Quando foi por volta das 5h30 da tarde, o Júnior me mandou uma mensagem de texto. Arrumamos nossos equipamentos de pesca e fomos. O meu filho queria muito ir com a gente, mas eu pedi a ele que ele ficasse com a minha esposa, e eu prometi que no dia seguinte eu o levaria conosco. Eu não queria também que a minha esposa ficasse sozinha na pousada. O meu filho ficou meio triste, mas ele entendeu. Além do mais, eu havia prometido que no dia seguinte eu o levaria de qualquer maneira. Mas até hoje eu penso o quão certo eu estava de não ter levado meu filho para aquela pescaria, e também eu nem imaginava a besteira que estávamos prestes a fazer. Fomos caminhando até a direção do local de pesca. Eu me lembro que passamos por umas 3 pessoas que estavam voltando daquele lugar. Porém, eu percebi que elas caminhavam rápido e nos olhavam meio preocupadas, já que nós estávamos indo na direção contrária. Quando chegamos no local, já estava praticamente escuro, e ali começamos a pescar. Fizemos uma fogueira, ficamos jogando conversa fora e tomando umas bebidas, e de vez em quando eu mandava uma mensagem para minha esposa para saber se tudo estava bem. Eu me lembro que o céu estava estrelado e a lua estava muito bonita. Quando deu por volta das 8 horas,
Começamos a escutar um trotar de cavalo, bem ao longe. Eu pensei que fosse um cavalo solto de alguém perto do rio. Porém, começamos a escutar gritos que pareciam de uma mulher. O Júnior me olhou e nos perguntamos se poderia ser alguém precisando de ajuda ou até mesmo se afogando no rio. Nós subimos em uma parte elevada daquele local que dava para ter uma ampla visão do mato e do rio que estava mais à nossa frente. Foi aí que eu e o meu amigo vimos uma luz atravessando o mato e vindo na nossa direção, e aqueles gritos começaram a ficar cada vez mais altos. Aquela luz foi ficando mais forte à medida que se aproximava, e quando faltavam uns 30 metros, eu creio, nós vimos algo bizarro. Nós vimos um cavalo com pelagem negra e literalmente soltava fogo pelas ventas. Naquele momento, eu me lembrei das histórias da mula sem cabeça no Brasil. Aquela mula sem cabeça era diferente. De fato, ela tinha cabeça, porém, ela soltava fogo pelos seus olhos, focinho e boca. Ela cuspia fogo como se fosse um lança-chamas. Não tenho certeza, mas me parece ser algum tipo de mula sem cabeça. Por isso eu resolvi chamá-la assim, pois era um animal bizarro demais. O Júnior só gritou para a gente correr. Corremos o mais rápido que podíamos. Deixamos nossos equipamentos de pesca para trás, até que finalmente chegamos na pousada. Eu comentei com meu amigo que era melhor não contarmos para ninguém o que vimos, até para não deixar a minha esposa e meu filho assustados e estragar as férias deles. A minha esposa me viu chegando em casa e estranhou que eu cheguei sem os meus equipamentos de pesca. Mas eu desconversei e disse que o Júnior levou para o seu quarto. Eu olhava toda hora para a janela para me certificar de que aquele monstro não nos havia seguido. A minha esposa, vendo a minha inquietação, me perguntou o que havia acontecido, mas eu disse que não era nada. Eu só estava me certificando de que eu deixei as portas do carro fechadas. Naquela noite eu não consegui dormir pensando naquela cena. Tamanho foi o trauma que eu tive naquela noite. Quando foi no dia seguinte de manhã, eu e o Júnior fomos buscar nossos equipamentos que ficaram para trás na beira do rio. Para o nosso alívio, estava tudo no seu lugar, e havia algumas pessoas pescando. O mais bizarro é que havia um senhor de meia idade que nos fez a seguinte pergunta assim que nos viu chegando. Vocês esqueceram seus equipamentos aqui ontem à noite, não foi? O Júnior respondeu que sim. Agora está explicado. Com certeza foi a alma mula que pôs vocês para correrem, né? Perguntou o senhor. Então nós abrimos o jogo e contamos o que vimos. Aquele senhor disse que nós não éramos os primeiros a ver aquela criatura. Ele mesmo já viu quando era jovem. E na Argentina, aquele ser macabro é chamado de alma mula ou mula anima. E assim como no Brasil, também existe uma que é sem a cabeça e com uma tocha de fogo no pescoço. Ele disse que aquele monstro era uma senhora que vivia isolada em uma casa dentro do mato. Até onde se sabe, ela pratica bruxaria para virar aquela coisa. Aquele homem idoso foi descrevendo as características físicas daquela mulher, e então eu me lembrei da mesma senhora que eu vi entrar no mercado alguns dias atrás e que todos a trataram mal. Só podia ser ela. Eu falei que tinha visto uma mulher com roupas velhas e parecia suja, e também eu a descrevi fisicamente. O senhor disse que era essa mulher. Aqui na região ninguém gosta dela, pela má fama que ela tem, e ela também não gosta de falar com ninguém. Só sai de casa quando é para fazer compras e fazer o que é necessário. E ninguém sabe como ela consegue dinheiro para se sustentar. Mas sinceramente, eu nem queria saber daquele detalhe. Para mim pouco importava. Eu só queria sair daquele lugar. Eu agradeci àquele senhor e fui embora. Depois que os dias passaram, eu, meu amigo e minha família voltamos para o Brasil. Somente uma semana depois de voltarmos de viagem, eu contei para minha esposa o que eu vi naquela noite. Mas por incrível que pareça, ela não acreditou em mim. Então, eu achei melhor não contar essa história para ninguém. Mas eu fico imaginando que eu acertei muito em não ter levado meu filho para aquela pescaria de noite. Se para mim foi algo traumatizante, imagina para o meu filho que era uma criança. Não seria bom. E eu também me arrependo de não ter escutado o conselho do dono da pousada. Obrigado por ouvirem o meu relato.
Boa noite. Olá, eu me chamo Tiago, moro em uma cidade no interior da Bahia que eu prefiro não mencionar o nome. Obviamente, também Tiago não é o meu verdadeiro nome. Eu tenho 35 anos e quero compartilhar uma experiência que, para mim, ainda é um pouco difícil de falar. Os meus pais, os meus avós e alguns amigos sempre contavam algumas histórias sobre aparições, fantasmas ou coisas sobrenaturais, mas eu nunca me atentei muito para esse tipo de tema. Porém, no ano de 2014, eu tive uma experiência com algo que eu jamais esperaria ver em toda a minha vida. Naquele ano, eu estava desempregado. Eu já estava há quase 8 meses sem trabalho. Até que, em agosto daquele mesmo ano, finalmente eu consegui um novo emprego. Eu fui chamado para trabalhar em uma empresa especializada em peças de caminhões. Porém, por azar, a minha moto acabou quebrando e eu tive que mandá-la para o mecânico. O mecânico disse que levaria uma semana aproximadamente para avaliar bem o problema e depois solucioná-lo. Durante esse tempo, eu ficaria a pé. A distância da minha casa para o meu novo trabalho era muito grande. Por sorte, eu tenho uns tios que vivem perto de onde eu iria trabalhar. Eles vivem em uma zona rural e perto dali passa uma linha de trem. Eu perguntei a eles se eu poderia ficar uma semana na casa deles até eu conseguir arrumar a minha moto. Eles ficaram muito felizes com a notícia e disseram que sim, que não haveria problema. Eu também conversei com a minha esposa e ela aceitou e compreendeu que era necessário fazer isso. No domingo eu fui para a casa dos meus tios. Passamos o tempo juntos, jantamos e à noite eu pus um pequeno colchonete na sala para me dormir. Eu me lembro que por volta de 2 horas da manhã eu comecei a escutar o trem passando perto da casa deles. Eu ficava me questionando como eles conseguiam dormir com aquele barulho todo. Mas creio que pelo fato de já viverem ali há tanto tempo, já estavam acostumados. Mas algo curioso aconteceu. Após o trem passar, eu comecei a escutar também um trotar e relinche de cavalo. Aquilo deve ter durado uns 30 segundos. Depois, eu não escutei mais nada. No dia seguinte, na segunda-feira, às 5 horas da manhã, eu já estava de pé. Às 7 horas eu consegui chegar no meu novo trabalho. Passei o dia e quando foi à noite, já na casa dos meus tios, eu comentei com eles como eles conseguiam dormir com todo aquele barulho. O meu tio, que aqui vou chamá-lo de Pacheco, comentou que já vivia ali há quase 20 anos. Então ele e a sua esposa já estavam acostumados. Eu também comentei sobre um trotar estranho de cavalo que eu havia escutado. Nesse momento, eu percebi que os meus tios se entreolharam um pouco preocupados. Tio Pacheco disse que algumas noites eles têm escutado esses trotares e relinches. E comentou que algumas pessoas afirmam ser a mula sem cabeça. Mas ele particularmente disse que não acreditava naquela história. Eu também concordei com ele e disse que poderia ser apenas histórias que o povo conta. Os dias foram passando. Eu comecei a perceber algo estranho, que sempre quando era 2 horas da manhã, após o trem passar, logo em seguida eu também começava a escutar esses trotares e relinches estranhos. Com o passar dos dias, aquilo me deixou muito encucado. Eu me perguntava por que sempre às 2 horas da manhã e por que sempre depois que o trem passava. Um certo dia, em uma quarta-feira que na volta para casa o ônibus atrasou bastante, já era quase 19h30 da noite. Eu tinha que descer em um ponto antes da linha do trem e seguir a pé por quase meio quilômetro até chegar na casa dos meus tios. O lugar que eu tinha que passar era mato dos 2 lados e não havia iluminação pública. Eu vim com um certo receio de ser assaltado, mas algo pior me aguardava. Enquanto eu caminhava, comecei a escutar uns galopes vindo ao longe. Como era uma zona meio rural, eu achei que fosse algum cavalo solto ou alguém a cavalo ali por perto.
mas à medida que aquele animal se aproximava, seus galopes se tornavam sinistros. Eu ainda não tinha olhado para trás para ver o que era, mas no meu campo de visão, eu percebi que o mato ao redor estava sendo iluminado por uma forte luz, como se fosse uma tocha de fogo. E algo me dizia para não olhar para trás, ou eu iria me arrepender. Nesse momento, eu me lembrei das histórias que o povo contava sobre a mula sem cabeça, e o meu coração disparou. Eu estava a aproximadamente 20 metros de cruzar a linha do trem e chegar em casa, quando de repente eu escutei um relincho assustador que nunca vou esquecer e que com certeza um cavalo normalmente não faria. Nesse momento, sem olhar para trás, eu tomei uma decisão arriscada, a de correr e passar com tudo pela linha do trem. Eu comecei a correr sem olhar para trás e pude ver ao longe que o trem estava vindo, mas como eu estava perto, era ainda seguro passar pelos trilhos. Naquele momento, aquela criatura começou a correr atrás de mim e eu escutava umas risadas diabólicas, como se ela estivesse se divertindo com o meu medo. Cheguei na casa dos meus tios e estava ofegante. Contei a eles o que tinha acontecido. Meu tio Pacheco disse que talvez poderia ser apenas um cavalo carregando uma tocha de fogo, tentando pregar uma peça. Eu disse a ele que um cavalo comum jamais teria galopes e risadas tenebrosas e infernais. A minha tia começou a rezar e ficou preocupada. Quando foi de madrugada, no mesmo horário, eu escutava a mesma coisa. O trem passava e logo depois os galopes. Os dias foram passando e, sinceramente, eu estava encucado com aquela história toda. Até que no sábado eu decidi que de madrugada eu iria subir em cima da laje da casa do meu tio para ver se, de fato, aquilo era uma mula sem cabeça que me assustou aquela noite. E se era a mesma que passava ali de madrugada. O meu tio tinha uma espingarda em sua casa. Quando foi no sábado, eu já estava preparando todas as minhas coisas para ir embora para casa no domingo pela manhã. Eu precisava ver também se a minha moto já estava pronta. Jantei junto com os meus tios, vimos TV juntos, até que quando deu 11 horas eles foram dormir. Eu fiquei na sala vendo TV e trocando mensagens com a minha esposa pelo WhatsApp. Eu aproveitei que meus tios já estavam dormindo e peguei uma espingarda que meu tio tinha na casa e que ele usava para caçar, ou, no caso de alguém tentar invadir a casa para roubar, ele teria como se defender. Quando já estava de madrugada, eu peguei a espingarda e subi na laje da casa e fiquei esperando, pois sabia que estava quase na hora do trem passar. A casa dos meus tios fica bem perto da linha do trem e havia um poste que meu tio fez para iluminar a parte da frente da casa à noite. Então tinha uma certa iluminação por ali. De repente, eu vi a luz do trem vindo ao longe. Estava vindo da direção oeste. E finalmente ele passou. Por enquanto, eu não via nada de anormal. Quando finalmente todos os vagões passaram por ali, do outro lado da linha, eu vi cruzando os trilhos a mula sem cabeça. E dessa vez, eu não tinha dúvidas do que era. Eu estava trêmulo ao ver aquele animal bizarro. E daquele momento em diante, eu sabia que não era história inventada pelo povo. Aquela mula sem cabeça acabou me vendo, pois eu estava na parte de cima da casa. Então, ela correu em direção à casa. E nesse momento, eu comecei a atirar naquela coisa. Aquele bicho relinchava e dava gritos que eu não sei se era de dor, mas eram muito feios. A mula sem cabeça se empinava e corria em volta da casa. Até que depois de eu ter dado alguns tiros, o meu tio Pacheco apareceu na laje perguntando o que estava acontecendo. Eu disse a ele que a mula sem cabeça estava lá embaixo, correndo em volta da casa. Quando o meu tio viu, ficou pasmo e viu que estava errado ao achar que era história do povo daquela região. Eu tentava mirar naquela criatura, mas ela era muito rápida. Como nós estávamos na parte de cima da casa,
a mula sem cabeça não podia nos atacar, então correu de volta para o mato. Nós podíamos ver uma bola de fogo se movendo muito rápido dentro do mato, até que sumiu perto do rio. Meu tio ficou bem irritado de eu ter tirado aquela ideia maluca de fazer aquilo e ficou preocupado de a polícia aparecer devido aos tiros. Ele pediu que eu entrasse e que fosse dormir. No domingo pela manhã, ficamos conversando sobre o ocorrido enquanto tomávamos café. Meus tios disseram que daquele dia em diante nunca mais iriam sair à noite, ainda mais por ali, perto da linha do trem. Eu voltei para minha casa e contei para minha esposa, e ela acreditou em mim. Ainda mais porque o meu tio Pacheco testificou ter visto a criatura também. Boa noite. Olá, eu me chamo Renata, moro em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro. Eu presenciei algo muito estranho no ano de 2007. Eu deveria ter os meus 8 ou 9 anos de idade, não me lembro muito bem. Naquela época, eu e as outras crianças do nosso bairro tínhamos o costume de brincar na rua até tarde da noite. Naquela época era seguro, pois não tinha os perigos e a bandidagem como infelizmente tem hoje. Era uma época muito boa, eu me juntava com as outras crianças na nossa rua e brincávamos de polícia e ladrão, pique-esconde, bolinha de gude e outras brincadeiras, mas com o passar do tempo tudo isso foi mudando. Naquela época, eu morava perto de uma praça e costumava ir brincar lá depois que eu chegava da escola, comia alguma coisa e descansava. Me lembro que em uma tarde ensolarada, fomos brincar nessa praça. A uma certa distância dali, havia um pé de jamelão que ficava quase perto de uma encruzilhada. Passamos a tarde toda nos divertindo, brincando com as outras crianças. Quando deu por volta de umas 18 horas, eu decidi voltar para casa. Já estava escurecendo. Havia um coleguinha que morava perto da minha casa, então ele aproveitou que iríamos tomar o mesmo caminho e me acompanhou para ir para sua casa também. Quando estávamos quase perto daquele pé de jamelão, ao longe, avistamos uma fogueira debaixo daquela árvore, e enquanto isso íamos nos aproximando daquela encruzilhada. Me lembro que quando estávamos a uns 10 metros daquela fogueira, começamos a perceber que aquele fogo começou a tomar forma e aquilo despertou a nossa curiosidade. Decidimos nos aproximar um pouco mais para ver o que era. Quando chegamos um pouco mais perto, vimos algo tenebroso. Aquela fogueira se levantou e tomou uma forma humanoide. Parecia ter 1,70 m de altura mais ou menos. Era como se fosse uma pessoa com o corpo totalmente em chamas. Dava para ver que nos encarava. Estava ali parado, diante de nós, debaixo do pé de jamelão. Parecia que estava esperando que nos aproximássemos para tentar fazer alguma coisa. Nessa hora, a gente começou a dar passos para trás lentamente, com medo. Quando nos distanciamos daquele pé de jamelão, aquela figura humanoide em chamas se abaixou novamente. Ficamos com medo e saímos correndo para a praça de novo. Contamos para um conhecido no nosso bairro, que naquela época já era um adulto, o que tínhamos visto. Pedimos a ele que nos acompanhasse até em casa, pois estávamos com medo de passar naquela encruzilhada sozinhos e aquela coisa nos atacar. O homem que era conhecido da minha família decidiu nos acompanhar até em casa. Ele, curioso, resolveu passar perto de onde ficava aquela árvore e quando fomos nos aproximando, vimos novamente aquela fogueira debaixo da árvore e o homem que nos acompanhava também viu aquela figura. E mais uma vez, quando chegamos um pouco mais perto, aquela fogueira levantou-se novamente e o homem que nos acompanhava também pôde ver a figura humanoide, que estava em chamas, que ficava de pé e nos encarava. Aquele ser começou a dar passos bem lentos em nossa direção. O adulto que estava conosco ficou assustado e confuso e pediu para voltarmos. Ele iria nos levar para casa, porém por um outro caminho. Só que era um caminho um pouco mais longo, mas
não iríamos ter o risco de ver aquele ser estranho de novo. Hoje eu sou adulta e sei com certeza que aquilo não poderia ser uma pessoa, pois não se debatia devido a estar com o corpo totalmente coberto de fogo. Ainda mais por ser interior, alguém não iria atear fogo no próprio corpo para pregar uma peça em outras pessoas, pois aquilo se movia lentamente e nos encarava. Eu acredito que aquele ser possa ser uma variante da mula sem cabeça, pois já escutei relatos de outras pessoas que também viram a mesma criatura. Felizmente nunca mais vi aquele ser de novo. Aquele pé de jamelão já não existe mais naquele lugar também. Bom, essa é a minha história. Boa noite. Se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço pela sua audiência. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para sempre ser avisado ou avisada quando tiver vídeos novos aqui no Relatos do Frank. Se você tem alguma experiência ou conhece alguém que teve alguma experiência sobrenatural e deseja contar aqui no canal, envie para o endereço de e-mail que está aparecendo aqui na tela. Sugiro também que você veja outros vídeos aqui do Relatos do Frank. Você fazendo isso, você ajuda o canal a crescer e mais pessoas irão conhecer o Relatos do Frank. Forte abraço a todos.